Imagine por um instante uma vida sem aquela pontada aguda que desce pela sua perna, sem aquele desconforto constante na base das suas costas que limita cada passo, cada movimento, cada decisão. Uma vida onde se abaixar para amarrar os sapatos não é uma tarefa calculada, onde sentar-se para uma refeição com a família não se transforma em uma busca incessante por uma posição que não cause dor, onde uma noite de sono não é interrompida por uma queimação que parece vir de dentro dos ossos. Para milhões de pessoas, essa imagem parece uma fantasia distante. A dor ciática e a dor lombar crônica não são apenas um problema físico, elas se tornam uma prisão, ditando o que você pode e não pode fazer, roubando sua liberdade e sua alegria de viver. Você já tentou de tudo: analgésicos que apenas mascaram a dor por algumas horas, anti-inflamatórios que agridem seu estômago, visitas a especialistas que terminam com diagnósticos vagos e a sugestão de mais repouso, que parece apenas enrijecer ainda mais o seu corpo. Você já fez alongamentos que viu na internet, comprou almofadas ergonômicas, talvez até tenha considerado procedimentos invasivos, sentindo a frustração e o desespero crescerem a cada tentativa falha. A verdade é que a maioria das abordagens modernas para a dor nas costas falha porque trata o sintoma, não a causa raiz. Elas veem a dor como o inimigo a ser silenciado, quando, na verdade, a dor é um mensageiro. É o alarme desesperado do seu corpo, sinalizando que algo fundamental está fora de alinhamento. A raiz do problema, na grande maioria dos casos, não está onde a dor grita mais alto. Está em um padrão de compressão silencioso e implacável que se instalou em sua coluna vertebral ao longo de anos. Este é um problema complexo, com raízes profundas em nosso estilo de vida moderno, e é por isso que dedicamos todo este canal a desvendá-lo, passo a passo, de uma forma que você nunca viu antes. O que vou compartilhar com você hoje não é mais um alongamento genérico, é um segredo, guardado por séculos na sabedoria da medicina tradicional chinesa, um único movimento projetado não para esticar um músculo, mas para, fundamentalmente, destravar sua coluna e criar espaço onde hoje existe compressão. Para entender a genialidade por trás deste movimento, precisamos primeiro entender o nosso inimigo, a compressão neural. O nervo ciático é o mais longo e espesso do corpo humano, com a espessura de 1 polegar em sua origem. Ele emerge da parte inferior da sua coluna, a região lombar, passa profundamente pelos seus glúteos e desce pela parte de trás da sua perna até os pés. Pense nele como um cabo elétrico complexo, transmitindo sinais do seu cérebro para seus músculos. Agora imagine o que acontece quando esse cabo é pinçado, esmagado ou irritado. Os sinais se tornam caóticos. Você sente dor, formigamento, dormência, fraqueza. A causa desse pinçamento geralmente reside nos pequenos espaços por onde os nervos saem da coluna, os forames intervertebrais. Com o tempo, devido a fatores como má postura, ficar sentado por longos períodos, microtraumas repetitivos ou simplesmente o efeito da gravidade, os discos entre as vértebras podem perder altura, as articulações podem inflamar e os músculos ao redor podem se contrair cronicamente. O resultado é um estrangulamento lento e progressivo desses nervos. É como tentar passar um rio caudaloso por um cano cada vez mais estreito. A pressão aumenta e o caos, a dor, se instala. Os antigos mestres chineses, sem acesso a ressonâncias magnéticas ou exames de imagem, compreendiam o corpo de uma maneira diferente, mas profundamente intuitiva. Eles o viam como um sistema de energia, ou Qi, que precisa fluir livremente através de canais ou meridianos. Para eles, a dor e a doença eram simplesmente um sinal de estagnação, de bloqueio nesse fluxo. Uma barragem de energia na base da coluna que impedia a força vital de nutrir as pernas. Sua solução não era atacar a dor com agulhas ou ervas em um primeiro momento, mas sim restaurar o fluxo. Eles desenvolveram movimentos, não de força, mas de inteligência, para criar espaço, para gentilmente separar as vértebras, hidratar os discos
e liberar os caminhos para que a energia, e por consequência os nervos, pudessem fluir livremente novamente. Eles entendiam que o corpo tem uma capacidade inata de se curar, desde que lhe seja dada a oportunidade e o ambiente certos. O movimento que vamos explorar é a destilação máxima dessa filosofia, um gesto simples, mas preciso, que ensina o corpo a se descomprimir. Nosso estilo de vida moderno é o arquiteto dessa prisão de dor. Pense nas horas que você passa sentado, no carro, na mesa do escritório, no sofá. Cada minuto nessa posição encurta os flexores do quadril na frente do seu corpo e alonga e enfraquece os glúteos na parte de trás. Esse desequilíbrio cria uma inclinação pélvica anterior, uma condição onde sua pelve se inclina para frente, aumentando drasticamente a curvatura e a pressão na sua lombar. É como se a base do seu edifício estivesse constantemente inclinada, colocando uma tensão insuportável nas estruturas acima. Além disso, a falta de movimento variado faz com que os tecidos conjuntivos, a fáscia, que envolvem todos os seus músculos e órgãos, se tornem rígidos e aderidos. Essa fáscia enrijecida na região lombar e pélvica pode literalmente colar tecidos, restringindo o movimento e contribuindo para a compressão do nervo ciático. Portanto, qualquer solução verdadeira deve, obrigatoriamente, abordar esses dois fatores, a descompressão vertebral e a liberação dos tecidos moles ao redor. É aqui que o segredo chinês se revela não como mágica, mas como uma forma de engenharia biomecânica brilhante e eficiente. Enquanto os alongamentos ocidentais tradicionais muitas vezes focam em isolar um único músculo, como o piriforme ou os isquiotibiais, este movimento ancestral opera sob um princípio holístico. Ele reconhece que a dor ciática não é um problema do piriforme, é um problema do sistema. O movimento integra a respiração, um leve engajamento do core e um posicionamento preciso do corpo para criar uma tração suave e axial na coluna lombar. Em vez de forçar um alongamento, ele convida o corpo a se abrir. A respiração profunda, quando coordenada com o movimento, atua como uma bomba hidráulica interna, empurrando o diafragma para baixo, o que ajuda a estabilizar a coluna por dentro e massagear os órgãos e músculos profundos, como o psoas. Esta ação combinada começa a reidratar os discos intervertebrais, que funcionam como nossas almofadas amortecedoras. Um disco saudável é como uma uva cheia de água. Um disco comprimido e desidratado é como uma uva passa, com muito menos capacidade de absorver impacto. Este movimento reverte esse processo de desidratação. Muitos se perguntam por que um único movimento pode ser mais eficaz do que uma rotina completa de exercícios. A resposta está no conceito de reset neural. Quando você está com dor crônica, seu sistema nervoso fica em estado de alerta máximo. Seu cérebro, na tentativa de protegê-lo, ordena que os músculos ao redor da área lesionada se contraiam em um espasmo de proteção. O problema é que esse espasmo, mantido por semanas, meses ou anos, se torna parte do problema, aumentando a compressão e a dor. É um ciclo vicioso. Exercícios complexos ou agressivos podem ser interpretados pelo cérebro como uma ameaça, intensificando ainda mais essa resposta de proteção. O movimento que vamos aprender, por sua vez, é tão suave e fundamental que ele engana esse sistema de alarme. Ele sinaliza ao cérebro que a segurança foi restaurada, que é seguro soltar a guarda. Essa liberação da contração muscular crônica é muitas vezes o primeiro e mais crucial passo para o alívio. Ao praticá-lo consistentemente, você não está apenas aliviando a dor do momento, você está reeducando o seu sistema nervoso. Você está ensinando ao seu corpo um novo padrão de movimento, um padrão de abertura e fluidez, em vez de um padrão de fechamento e proteção. E agora que você compreende a verdadeira origem da sua dor,
o porquê de tudo que você tentou até hoje ter falhado, estamos prontos para acessar a chave que destrava a sua coluna. O movimento em si é de uma simplicidade surpreendente, mas sua eficácia reside na profunda compreensão que acabamos de construir. Agora que você entende a filosofia por trás da descompressão e a razão pela qual as abordagens convencionais muitas vezes falham, é hora de aprender o movimento em si. Nós o chamaremos de o despertar da serpente d'água. Na simbologia oriental, a serpente ou o dragão representam a própria coluna vertebral, um canal de energia fluida e poderosa. A água simboliza a capacidade de adaptação, suavidade e persistência. Este movimento não é sobre força bruta, é sobre despertar a fluidez inteligente e natural da sua coluna, permitindo que ela se mova como a água, contornando os bloqueios e dissolvendo a rigidez. Lembre-se, a simplicidade deste movimento esconde sua profundidade. Sua eficácia não está em um grande esforço, mas na precisão, na intenção e, acima de tudo, na consistência. Antes de começarmos, é crucial preparar o palco para a cura. Não trate isso como um simples exercício, mas como um momento de comunicação profunda com seu corpo. Encontre um espaço no chão onde você possa se deitar confortavelmente. Um tapete de yoga, um tapete comum ou até mesmo um cobertor dobrado servem. A superfície não deve ser nem muito dura, como o piso frio, nem muito macia, como sua cama, pois isso impediria os ajustes finos que seu corpo precisa fazer. Use roupas confortáveis, que não restringam seus movimentos. Desligue o celular, a televisão. Peça para não ser interrompido por alguns minutos. Este é o seu santuário. Antes de iniciar o movimento, tire 1 minuto deitado de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, na largura dos quadris. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen. Feche os olhos. Apenas respire. Não tente controlar a respiração ainda. Apenas observe. Sinta o ar entrando e saindo. Observe qual mão se move mais. Na maioria das pessoas com dor crônica, a respiração é torácica, curta, ansiosa. Nossa primeira tarefa é mudar isso. Comece a guiar a respiração para o seu abdômen. Ao inspirar pelo nariz, imagine que está enchendo um balão dentro da sua barriga. A mão sobre o abdômen deve subir, enquanto a mão no peito permanece relativamente imóvel. Ao expirar lentamente pela boca, sinta o abdômen murchar. Faça isso 5 a 10 vezes. Este ato, por si só, já começa a relaxar o sistema nervoso, a massagear a lombar contra o chão e a preparar os músculos profundos do core, que são os verdadeiros estabilizadores da sua coluna. Você está sinalizando para o seu corpo: estamos em segurança. É hora de soltar. Agora estamos prontos para o despertar da serpente d'água. Permaneça deitado de costas na mesma posição. Joelhos dobrados, pés firmemente apoiados no chão, separados na largura dos seus quadris. Seus braços devem estar relaxados ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para baixo, para dar uma leve base de apoio. Seu pescoço deve estar longo e relaxado. Queixo ligeiramente recolhido em direção ao peito para alinhar a coluna cervical. O primeiro passo é encontrar a pelve neutra. Imagine que sua pelve é uma tigela cheia de água. Se você arquear demais a lombar, a água derramará para frente. Se você achatar demais as costas contra o chão, a água derramará para trás. A posição neutra é aquela em que a superfície da água está perfeitamente nivelada. Para a maioria das pessoas, isso significa que haverá um pequeno espaço, talvez o suficiente para deslizar os dedos sob a curva da sua lombar. Respire nessa posição. Sinta o contato dos seus pés, da sua bacia, das suas omoplatas e da sua cabeça com o chão. Estes são seus pontos de ancoragem. O movimento começa com a respiração. Inspire profundamente em seu abdômen, como praticamos.
Ao expirar lentamente pela boca, como se estivesse soprando através de um canudo, você vai iniciar o movimento mais sutil e poderoso que sua coluna já experimentou. Comece achatando suavemente a parte inferior das costas contra o chão, inclinando a pelvis para trás, derramando a água da tigela em sua direção. Imediatamente, continue esse movimento empurrando suavemente o chão com os pés e permitindo que seu cóccix, o último osso da coluna, se levante do chão por apenas 1 ou 2 centímetros. Então, em uma sequência fluida, como se estivesse descascando um adesivo do chão, levante vértebra por vértebra. Primeiro o sacro, depois a 5ª vértebra lombar, a 4ª, a 3ª. Continue subindo apenas até a base das suas omoplatas. O peso do seu corpo deve estar apoiado confortavelmente sobre seus ombros, não sobre seu pescoço. O objetivo aqui não é fazer uma ponte de glúteos alta e forçada. Pelo contrário, o objetivo é a articulação da coluna. Você quer sentir cada segmento se movendo de forma independente. Faça uma pausa no topo por 1 segundo, sem prender a respiração. Agora, a parte mais importante, a descida. Inspire no topo e, ao expirar lentamente pela boca, comece a reverter o processo. Imagine que você está colocando um colar de pérolas de volta no chão, uma pérola de cada vez. Comece com a parte superior das costas, baixando a vértebra torácica, depois a próxima e a próxima. Sinta cada segmento tocando o chão individualmente. A parte inferior das costas é a última a descer. Mantenha os glúteos levemente contraídos para controlar a descida. Por último, retorne à sua posição de pelve neutra. Todo o movimento de subida e descida deve durar pelo menos 2 a 3 respirações completas, lentas e profundas. A mágica está na lentidão e na segmentação. O que você está fazendo é criar uma onda de movimento através da sua espinha dorsal, ensinando vértebras que talvez estivessem congeladas juntas a se moverem novamente. Esta articulação sequencial cria uma tração suave, abrindo espaço para os nervos, bombeando fluido para dentro e para fora dos discos intervertebrais, nutrindo-os e reidratando-os. Compreender isso é o primeiro passo crucial. Antes de irmos para o protocolo de 7 dias, um lembrete rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a este tipo de clareza e profundidade. Se esta abordagem detalhada, que vai além do superficial, ressoa com você, junte-se à nossa missão clicando no botão de inscrição. É assim que garantimos que podemos continuar a trazer este nível de conhecimento até você. Agora, vamos ao protocolo dos 7 dias para colher o máximo benefício. O segredo é a consistência, não a intensidade. Nos dias 1 e 2, faça o movimento 5 vezes pela manhã antes de se levantar da cama, se a sua cama não for muito macia, ou no chão, e 5 vezes à noite, antes de dormir. O foco aqui é a qualidade, não a quantidade. Mova-se o mais lentamente possível. Se você sentir qualquer dor aguda, diminua a amplitude do movimento. O lema é movimento sem dor. Nestes primeiros dias, você pode sentir um alívio da rigidez e um aumento da consciência corporal. Nos dias 3, 4 e 5, aumente para 8 a 10 repetições 2 vezes ao dia. Agora que seu cérebro e corpo entendem o padrão, você pode começar a explorar uma amplitude de movimento ligeiramente maior, sempre com controle e sem dor. Você pode começar a notar que a dor que irradia para a perna começa a centralizar-se, ou seja, a recuar da perna e se concentrar mais na região lombar. Este é um excelente sinal, conhecido na fisioterapia como centralização do fenômeno.
e indica que a pressão sobre a raiz do nervo está diminuindo. Nos dias 6 e 7, continue com 10 a 12 repetições 2 vezes ao dia. Tente tornar o movimento ainda mais fluido, uma verdadeira onda. Ao final de uma semana, a maioria das pessoas relata uma diminuição dramática na frequência e intensidade da dor, um aumento significativo na flexibilidade da lombar e, o mais importante, uma sensação de controle sobre o próprio corpo. A prisão da dor começa a ruir. Existem alguns erros comuns que podem sabotar seus resultados. O primeiro é mover-se muito rápido. Lembre-se, isto não é um exercício de ginástica, é uma meditação em movimento. A velocidade é sua inimiga. O segundo erro é prender a respiração. A respiração é o motor da descompressão. Se você prender a respiração, seus músculos irão enrijecer e você perderá todo o benefício. A respiração deve liderar o movimento. O terceiro erro é subir demais, apoiando o peso no pescoço. Isso pode causar tensão cervical. A elevação deve vir da articulação da sua coluna e da ativação suave dos seus glúteos e isquiotibiais. Por último, não force o movimento. O corpo se abre para o convite, não para a ordem. A abordagem deve ser de gentileza e paciência. Você está desfazendo padrões que levaram anos para se formar. Dê ao seu corpo o tempo e a permissão para se reajustar. Ao seguir estas diretrizes, você não está apenas fazendo um exercício, você está engajado em um diálogo restaurador com sua coluna, um que ela anseia por ter há muito tempo. Após 7 dias, praticando diligentemente o despertar da serpente d'água, você provavelmente já está sentindo uma diferença notável. A rigidez matinal pode ter diminuído. A dor aguda pode ter se transformado em um desconforto suportável, ou talvez até desaparecido por completo. Você pode ter redescoberto a capacidade de se mover com mais liberdade e confiança. Essa vitória é sua, conquistada através da consistência e da escuta atenta ao seu próprio corpo. No entanto, o verdadeiro objetivo não é apenas sair da crise atual, mas construir uma fortaleza de resiliência em sua coluna para que essa crise nunca mais volte. Este movimento não deve ser visto como um remédio temporário, que você abandona assim que se sente melhor. Ele deve se tornar parte da sua higiene espinhal, uma prática tão fundamental quanto escovar os dentes. Assim como você não espera que seus dentes permaneçam saudáveis, sem manutenção diária, você não pode esperar que sua coluna, a estrutura central que suporta todo o seu corpo, permaneça funcional e sem dor, sem atenção regular. A pergunta agora é: como transformamos este alívio em uma solução permanente? A integração deste movimento na sua rotina diária é o primeiro passo. Continue a praticá-lo todas as manhãs, mesmo que por apenas 5 repetições. Pense nisso como acordar sua coluna para o dia, lubrificando as articulações e preparando-a para as cargas que ela enfrentará. Faça-o novamente à noite para zerar as tensões e compressões acumuladas. Mas a verdadeira prevenção vai além deste exercício isolado. Precisamos neutralizar os hábitos diários que causam a compressão em primeiro lugar. O principal vilão, como discutimos, é o ato de sentar-se prolongadamente. Você precisa quebrar esses longos períodos. Configure um alarme no seu celular ou computador para tocar a cada 30 minutos. Quando ele tocar, simplesmente levante-se. Não precisa fazer nada extravagante. Apenas fique de pé por 60 segundos. Estique os braços para o céu, talvez faça uma leve inclinação para trás. Esse simples ato de se levantar e estender os quadris é o antídoto direto para a flexão prolongada da posição sentada. É uma microdose de movimento
que ao longo do dia impede que a rigidez se instale. Vamos agora potencializar os resultados. Existem alguns aliados que podem acelerar dramaticamente seu processo de cura quando combinados com o movimento. O primeiro é a hidratação. Seus discos intervertebrais são compostos por cerca de 80% de água. A desidratação crônica, mesmo que leve, torna esses discos menos resilientes e mais propensos a lesões e degeneração. Comece seu dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Mantenha uma garrafa de água em sua mesa. Sua urina deve ser de cor clara. Essa é a maneira mais simples e eficaz de nutrir seus discos de dentro para fora. O segundo aliado é o magnésio. Este mineral é um relaxante muscular natural e está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo. Muitas pessoas com dor lombar crônica e espasmos musculares têm deficiência de magnésio. Consulte seu médico ou nutricionista sobre a possibilidade de suplementar com uma boa forma de magnésio, como citrato ou bisglicinato, ou aumente o consumo de alimentos ricos em magnésio, como folhas verdes escuras, nozes, sementes e abacate. O terceiro potencializador, e talvez o mais subestimado, é a sua alimentação. A dor crônica é quase sempre acompanhada por inflamação sistêmica de baixo grau. Enquanto nosso movimento trabalha biomecânica, você pode combater a inflamação de dentro para fora com sua dieta. A indústria alimentícia não quer que você saiba disso, mas alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, farinhas refinadas e óleos vegetais industriais, como óleo de soja, milho e girassol, são extremamente pró-inflamatórios. Cada vez que você os consome, você está, essencialmente, jogando gasolina no fogo da sua inflamação. Em contrapartida, uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios pode ter um efeito tão poderoso quanto um medicamento, mas sem os efeitos colaterais. Concentre-se em gorduras saudáveis, como as encontradas no azeite de oliva extra virgem, abacate e peixes gordurosos, ricos em ômega 3, proteínas de alta qualidade e uma abundância de vegetais e frutas coloridas, que são ricos em antioxidantes. Uma especiaria em particular, a cúrcuma, açafrão da terra, contém um composto chamado curcumina, um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes já estudados. Adicioná-la à sua culinária, junto com uma pitada de pimenta preta, para aumentar sua absorção, pode fazer uma diferença significativa. Enquanto este movimento de descompressão resolve 80% do problema estrutural, os 20% restantes, que solidificam a cura, são detalhados em nosso protocolo completo, o Blueprint Anti-Inflamatório, que você pode encontrar fixado na página principal do nosso canal. É fundamental entender que a dor que você sentiu não era uma fraqueza, mas sim um sinal de que seu corpo estava lutando sob condições insustentáveis. Com o despertar da serpente d'água, você não encontrou apenas um exercício, mas sim uma nova linguagem para se comunicar com sua coluna. Uma linguagem de gentileza, espaço e fluidez. Você aprendeu a ser um parceiro na cura do seu corpo, em vez de um passageiro passivo na sua dor. A sensação de poder que vem de saber que você tem as ferramentas para gerenciar e até eliminar sua própria dor é transformadora. A liberdade que você buscava não estava em um frasco de pílulas ou na mesa de um cirurgião. Estava adormecida em sua própria capacidade de mover-se com inteligência e intenção. Você redescobriu a capacidade inata do seu corpo de se reequilibrar e se curar. Esta jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Há um universo inteiro de conhecimento sobre como otimizar sua biologia, rejuvenescer suas células e construir um corpo que não apenas sobrevive, mas prospera. Então, aí está. A inteligência que você precisava para identificar a ameaça da compressão e a ferramenta precisa para neutralizá-la. Sua missão, se você decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia não como um tratamento, mas como uma prática de vida.
A dor foi o seu chamado para a ação. A resposta não foi uma solução complicada, mas um retorno à simplicidade e à sabedoria do movimento fundamental. Para o arsenal completo, todos os nossos guias, pesquisas e protocolos passo a passo para dominar sua saúde, o centro de comando está na nossa página do canal. Assine, estude o material e domine seu bem-estar. Não esqueça de deixar nos comentários abaixo como foi sua experiência após os 7 dias de prática. Sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Nos vemos no próximo vídeo. Para dar continuidade, recomendo que você assista a outros vídeos do nosso canal, onde abordamos temas complementares para fortalecer ainda mais o seu corpo e a sua saúde de maneira integral.